não sei se é novo, né? Mas, enfim, é um fluxograma de aquisição direta, é isso? De aquisição direta no CREA. Isso já vem sendo praticado um certo tempo, só que agora está bem definido esse fluxograma, bem estudado também no CREA, e ele fecha muito com o que nós falamos para vocês aí a semana passada, né, que a gente quer obedecer todos os ritos legais, né, dentro do CREA para realizar compras, é um caso, né? Então, nesse fluxograma aqui está bem claro tudo, qual é o caminho que tem que ser seguido. Então, a gente já pediu aí para que fizessem um treinamento, para deixar isso bem claro para todos os departamentos, que a decisão é de nós seguirmos firmemente esse rito aí estabelecido. Que não tem erro. Às vezes pode alguma outra coisa levar aqui, ou fazer com que demore um pouquinho mais. Não acredito, mas, em todos os casos, pode ser que demore. Mas vale a pena, porque não vai se errar, não vai precisar corrigir depois, não vai precisar correr atrás de documento para sanear alguma aquisição, certo? Então, por isso que é importante. E a gente pediria assim, um favor assim, especial por parte de vocês, uma boa vontade especial aí por parte de todos vocês, para seguir isso, para que se faça as coisas corretas, assim, desde o início, procedimentos corretos desde o início, sem precisar apontar nenhuma não conformidade nos caminhos também, que isso não são bons para o setor, não é bom para o CREA, né, que a gente possa fazer tudo exatamente como deve ser feito. Então, é nesse sentido aqui que eu faço esse apelo aí a vocês. Né, tirem todas as dúvidas do que for apresentado aqui, né, que não é nada de novo, é tudo que já existia, só que agora é estabelecido dentro de um rito, né, que todos facilmente vão poder cumprir. Né, e eu peço, então, essa atenção especial aí de vocês para nós fazermos, dentro dessa modalidade aqui proposta, que vai ser a forma assim, mais fácil de nós realmente não precisarmos fazer retrabalho e uma série de questões assim. E não termos dúvidas sobre todas as aquisições, de maneira que não vai poder ser questionado, se for alguma auditoria ou coisa assim, vai chegar à conclusão do quê? Que está tudo correto, certo? Então, era isso aí. Bom trabalho aí para vocês que vão... E façam perguntas sempre que tiverem dúvidas, tá? Não deixem nenhuma dúvida para trás, tá? Obrigado. Senhores, boa tarde. Então, pegando o gancho no que o presidente falou agora, na verdade, nós não temos nada de novo. O que muda é o quando das coisas e não o quê. O que nós, porventura, estamos sujeitos a algum tipo de problema é o quando ter qual atitude e qual informação. Então, como o presidente falou, a ideia foi de um fluxo, ou seja, de um rito de quando fazer cada coisa, quando seguir cada etapa do processo. Nada do que nós trazemos é novo. A Constituição é de 88, a Lei de Licitações é de 93. Julgados do TCU, vocês vão ver que a gente traz de 93, 2007, não ocorreu nenhuma situação nova de procedimentos, nem de jurisprudência, nem de doutrina, que nos trouxe a esse momento. Só que nós temos que alinhar essa questão do fluxo do processo, quando realizar cada etapa, tá ok? Inclusive por questões de conformidade. Na nossa última, eu vou trazer no final, na nossa última auditoria de 2015, o CONFER nos fez um alerta do cuidado quanto ao fracionamento de despesas. Então, esse fluxo é uma ideia de se evitar ou de coibir essa situação de fracionamento de despesa. Então, ele vai ser direcionado a aquisições de compra direta, ou seja, aquelas que não são decorrentes já de um contrato pré-estabelecido. Ou seja, eu preciso comprar alguma coisa que não está contratada, eu vou seguir esse rito. Tá, ok? Um outro ponto. A norma ela pode ser classificada entre rígida ou flexível. Ela é flexível em que sentido? Se ela
for problemática, se ela tiver algum ponto que não seja aplicável, ela pode ser alterada. Então, nós estamos com uma proposta inicial que já vem sendo desenvolvida já desde o ano passado. Contudo, por mais que se pense, agora faz 45 minutos eu estava repassando os slides com a Deise e pegamos ali alguns pontos que ainda estavam com algum tipo de falha. Então, ao aplicá-la, pode-se verificar alguma situação que é inaplicável na prática. Acreditamos que não, mas pode. Então, a norma pode ser ajustada. Ela é flexível no sentido de que se houver problema, nós podemos alterar a norma. Mas, uma vez a norma aplicada, que o ponto de partida dela é hoje, ela é a regra. Então, nós não podemos admitir situações fora destas regras estabelecidas aqui agora, que nós vamos apresentar. E se ocorrer? Se ocorrer, nós temos a ferramenta da qualidade e não conformidade. Então, por exemplo, se eu, no financeiro, pego alguma falha no processo, eu registro, não para punir a pessoa que fez, e sim para mapear o processo. Ou então, o usuário, aquela pessoa que demanda a compra, precisa comprar, verifica que, olha, o processo não está funcionando, ela também registra para que nós possamos avaliar e, se for o caso, atualizar essa norma. Tá, okay? Ou seja, se houver algum problema, algum ponto dela em que não seja aplicável, ela pode ser alterada, formulada. Agora, uma vez ela implantada, ela é a regra. Tranquilo? Vamos lá. Então, o nosso papo hoje é sobre compra direta. Vamos falar com mais detalhes do que vem a ser essa coisa de compra direta. Então, parto aqui, eu trouxe o raciocínio partindo do que a Constituição trata do assunto, vindo para o regulamento da Constituição, que é a lei, vindo da lei para a jurisprudência e alguma coisa de doutrina, muito pouco. Tá, okay? Então, nós vamos aqui, estamos dentro do capítulo 7 da administração pública. Tá? O que o artigo 37 da Constituição nos fala? Que a administração pública direta e indireta, qualquer poderes da União, obedecerá a alguns princípios. Para isso aqui é macete de concurso, mas ajuda a lembrar, nós chamamos do LIMP, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Aí tem alguns pontos, mas só para ver que os nossos atos, os atos da administração pública, seja ele qual for, estão sujeitos a essas palavrinhas. Então, eu trago só esse macetezinho para eu resgatar ele algumas vezes. E lá, no inciso 21 do artigo 37 também, o que a Constituição nos fala? Ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, compras, serviços e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública. Ou seja, a regra dentro da administração é licitação. Existem casos em que ela é dispensável, dispensada ou inexigível? Sim, que é o que a gente vai verificar hoje. Mas são casos de exceção. A regra geral é o processo licitatório, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento e assim por diante. Então, a própria Constituição já define que a regra geral é a licitação, mas delega para a legislação ordinária os casos específicos em que ele pode ser dispensado. Vamos lá. O regulamento da licitação é a Lei 8.666, já famosa, conhecida de todos nós. Regulamento, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, esse que eu acabei de demonstrar e ler a parte dele. E aqui ele fala da administração pública e dá outras providências. Perdão. Então, aqui no artigo 1º, ele dá do que essa lei vem falar. Ele é uma lei extensa, não trata apenas de licitações, trata de licitações e contratos. A parte de licitação, propriamente dita, nosso perito Alexandre está aqui do lado, a gente vai falar de um procedimento que não é uma ausência de licitação, e sim um processo simplificado de licitação, que são os procedimentos de dispensa. Olha só. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, fundos especiais às autarquias. Ou seja, estamos enquadrados aqui. No artigo 1º, ele fala da administração geral, fala de uma forma mais genérica, e aqui no parágrafo único, ele já traz o nosso enquadramento. Ou seja, isso já é pacificado, nós estamos sujeitos aos ditames da Lei 8.666. E no artigo 3º, falando um
nesse primeiro momento, mais de conceito de legislação, mas isso é só a parte inicial. Destina-se a garantir o princípio constitucional da isonomia, a proposta mais vantajosa para a administração. Ou seja, o legislador ordinário entendeu que quanto mais competição, mais vantagem para quem está contratando. E se apoia, né, naqueles princípios que eu já citei para vocês. Vamos lá. Aqui alguns conceitos para fechar essa parte mais conceitual. A legislação define obra na própria Lei 8.666. O inciso 1º do artigo 6º fala que obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. A lei, na sequência, vai definir o que é execução direta ou indireta, mas não é o nosso escopo aqui. Define o que é serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a administração, e aqui ele dá alguns exemplos, é um rol exemplificativo, não taxativo, né, ele cita como exemplos, não são só esses. E, por fim, compra. Pegando o gancho, quando a gente fala de compra direta, a gente fala de forma genérica, mas a compra direta, na verdade, é a contratação direta. Então, eu posso estar, entre aspas, comprando um serviço. Esse procedimento não se aplica só para a compra de um material. Posso estar contratando um serviço também mediante esse procedimento. Então, vamos lá. Agora, falando de compras diretas. A lei, como eu citei para vocês, ela traz 3 situações de procedimento licitatório simplificado, que é a licitação dispensada, mais especificamente o artigo 17, a licitação dispensável e a licitação inexigível. Na licitação dispensada, a própria lei já te dá, nessa situação, não precisa. Na licitação dispensável, ela joga para a administração a situação em que você pode licitar ou não. Dados os critérios, você, com base na conveniência, oportunidade e nos princípios de legalidade e pessoalidade, você pode dispensar, mas você precisa de um ato para formalizar essa dispensa. Enquanto que na dispensada, a própria lei já define isso. Na licitação inexigível é quando não tem a possibilidade da competição. Então, aqui a gente vai se ater mais no artigo 24, na licitação dispensável. Ou seja, eu posso licitar e posso não licitar. Caso a administração opte por não licitar, ela tem alguns procedimentos prévios para fundamentar essa sua decisão. Então, o artigo 24 fala o quê? É dispensável a licitação. 2 pontos. São 34 incisos, na memória, de dispensa de licitação. Nós vamos nos ater a 2, porque é o que a gente chama de compra direta, são as dispensas por valor. Inciso 1º, para obras e serviços de engenharia com valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, que é o convite, é 150 mil, ele diz que nós podemos dispensar a licitação. Serviço de engenharia, 15 mil reais, podemos dispensar o procedimento licitatório. Esse valor é desde 93, não mudou. Tá? Posso dispensar o procedimento. Não é que não terei, ele será simplificado. Inciso 2º, para outros serviços, ou seja, serviços que não obras, afinal, obra é um serviço, até 10% do limite previsto alineado em inciso 2, os famosos 8 mil reais. Ou seja, inciso 1º, engenharia, né? Fica mais no lado do nosso amigo aqui, do Irani. Inciso 2, compras e outros serviços, limitados a 8 mil reais. Tá ok. Tem 0 a mais? E digitação. Tá, vai ser 8, tá? 80 é o valor total, né? Que é o alineado em inciso 2. Vamos lá. Dito isso, fazendo essa conceituação, a gente vem para a nossa proposta de fluxograma. Esse é o nosso fluxo, na verdade, ele é contínuo, né? Ele é aqui embaixo, como não coube, a gente trouxe ele resumido aqui só para mostrar a primeira carinha, e agora vamos dar destaques nas etapas para explicar caso a caso. Um ponto que o presidente citou na fala dele, e também quando nós apresentamos para ele demonstrou preocupação, foi, mas isso não é muito burocrático, ou seja, não é muito
engessado, porque o fluxo ele é extremamente analítico, vocês vão ver. Só que cada quadradinho desse não é um local, ele é uma ação. Então, pode ter 3, 4 ações, que o Gabriel vai fazer no financeiro, a Deise, a Giovana, 3, 4 ações que a Maria Laura vai fazer no DEA, o Murilo. Então, não é cada quadradinho um local. Ele é muito analítico no sentido de ficar clara cada etapa, mas são ações, não necessariamente locais. Então, aqui, começamos com o início do fluxo. Nós chamamos o fluxo de FDA 001. Então, requisitante verifica suas necessidades. Quem é o requisitante? Cada unidade. Então, o Floriane, lá no seu local, na sua unidade gerencial, pode necessitar algum produto ou serviço, precisar comprar alguma coisa. Esse ato de verificar a necessidade é dele, é de cada unidade. Opa, preciso de alguma coisa. Essa coisa pode ser uma obra, um serviço ou uma compra. Isso faz diferença? Faz. Tá? Para saber que caminho nós vamos tomar. Vamos lá. Voltando à lei novamente, ela nos fala que as licitações para execução de obras para prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência, ou seja, ele elenca em termos de etapa de cronograma: projeto básico, projeto executivo e execução. Mais importante que isso é o parágrafo 9º. O disposto nesse artigo também, no que couber, aplica-se os casos de dispensa e inexigibilidade. Ou seja, estamos falando de obra nesse primeiro momento, mesmo que eu não tenha o procedimento licitatório, ou seja, a fase externa do processo seja um pouco diferente, a fase interna não muda muito. Então, precisaria do projeto básico, do projeto executivo. Talvez ele possa não ser tão complexo, até pelo volume de recurso envolvido, não é um volume de 150 mil, um volume de 15 mil, porém, as etapas, as formalidades prévias da fase interna do processo licitatório se dão mesmo nos casos de dispensa. Inclusive, agora trazendo um pouco de jurisprudência, o TCU ele não exime a elaboração do projeto básico nem para as dispensas oriundas de calamidade. Porque ele fala, determinaram ao DENIT, foi um julgado DENIT, que mesmo em obras emergenciais, que não é o inciso 1º do artigo 24, é um outro inciso, ou seja, ainda mais urgente, porque é uma emergência, uma calamidade decretada, mesmo providencia o projeto básico, com todos os elementos indicados no artigo 6º. Tá? Então, isso foi um julgado do TCU falando, não importa se é emergencial ou não, aplica-se, mesmo sendo dispensa ou inexigibilidade, mantenha-se essa documentação. O DENIT recorreu desse julgado, com embargo de declaração, e conseguiu uma extensão desse entendimento, uma flexibilizada. Tá? Regra geral, falando agora especificamente de obra, né? Obra mesmo contratada por dispensa necessitam de projeto básico. Tá? Até de manhã eu conversei com o Irene, ele fala que já é uma prática que a gente adota. É evidente que o projeto básico de uma obra de R$15 mil, ele não tem a extensão de uma obra de 2.700.000, como essa que está, esse projeto que a gente está em andamento. Tá, ok? Obras. Ó, a Câmara reiterou que, no caso de dispensa e inexigibilidade, quando couber, deverá conter projeto básico. Tá, depois eu retomo o embargo e declaração do DENIT. As licitações para prestação de serviços também é o mesmo artigo 7º. Projeto básico, projeto executivo, execução. O disposto nesse artigo aplica-se nos casos de dispensa ou inexigibilidade. Ou seja, temos uma obra, não se escapa do projeto básico. Preciso de um serviço. Também. Falando de compra agora, quando a lei fala de compra, ela não utiliza o termo projeto básico. Ele fala que nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação de recurso orçamentário, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Ou seja, é muito comum se falar, porque responde o ordenador primário. Já vamos ver na frente o que é essa figura do ordenador.
Mas, se eu fizer uma compra irregular fora desse fluxo, não é o ordenador primário, o presidente, a ser responsabilizado, porque quem deu causa? A pessoa que não seguiu o procedimento. Vamos lá. Regra geral. Compras e serviços, devido ao princípio da economicidade, limites até 8 mil, poderão ser elaborados por meio de um projeto básico simplificado. O que vem a ser isso? Nós já estávamos conversando de manhã, eu, o Murilo, o Alexandre e o Juan, inclusive todo esse material nós estamos desenvolvendo juntos já há algum tempo. Nós já temos um modelo, um template ali de projeto básico simplificado, ou seja, preciso fazer um projeto básico de um serviço, tem um modelinho, não deixa de ser um formulário, algo já com uma padronização que não dificulte a sua elaboração. Tranquilo? Então, dispensa de licitação, independente se obra, serviço ou compra, nós teremos uma figura, entre aspas, nova de um projeto básico. A gente faz o projeto básico hoje aonde? Na requisição. A requisição não deixa de ser uma espécie de projeto básico, onde já consta algumas situações de projeto básico. Então, regra geral, compra e serviço, projeto básico simplificado, baseado no modelo que amanhã a gente... será que amanhã a gente termina? A ideia é que amanhã já esteja também já na rua. Vamos lá. Uma outra regra, cotações. Eu sou capaz, mesmo quem nunca efetuou uma compra aqui dentro do CREA, já deve ter ouvido falar nos famosos 3 orçamentos, correto? Vou comprar alguma coisa, preciso do quê? 3 orçamentos. Dá um jeito. Te vira. Da onde é que vem isso? Vem da jurisprudência, de um acordo no TCU que já vem lá de 2008. Que ele fala, é um acordo da EAFST, falar diversas situações, e no final ele fala o quê? Pesquisa de mercado em pelo menos 3 orçamentos de fornecedores distintos. Então, a jurisprudência já está pacífica, o TCU. Esse é um julgado, eu acho que é um dos primeiros, mas daqui para frente, todo o julgamento do TCU dessa natureza, ele sempre faz referência ao acórdão 4013. E quanto mais para frente, mais acórdão ele junta, né? Referente a essa situação. Só que ele também dá uma flexibilizada, justificando, sempre que não for possível, obter um número razoável de cotações. Isso já ocorreu aqui no CREA e vai ocorrer novamente. Aqui em Florianópolis, se eu precisar pegar a cotação, Isabela, de medalha, por exemplo, eu vou conseguir 3 cotações de alguém que forneça medalha, troféu para estudante, esse tipo de coisa. Agora, sei lá, se eu estiver em Maravilha, talvez realmente eu não consiga cotar 3 lá. Então, não posso comprar, visto que naquela unidade geográfica não tem 3 fornecedores? Não, eu posso justificar. É evidente que eu não vou conseguir justificar que eu não achei 3 orçamentos em Florianópolis para alguma coisa. Agora, em alguns municípios é possível, sim. É evidente que não é uma coisa reiterada, mas o próprio TCU dá essa flexibilidade. Regra geral, 3 orçamentos. Não consegui obter 3, justifico. Claro que a justificativa tem que ser plausível. Por exemplo, eu não consegui 3 orçamentos porque eu precisava do produto para 2 dias e não tive tempo suficiente. O TCU também tem julgados afirmando que falta de planejamento não é justificativa para descumprir alguma norma. Tá? Então, não deu tempo, não é justificativa, mas são diversas. Tá? Essa questão do planejamento eu vou citar mais para frente também. Tá, ok? Então, regra geral, para compra direta, já é o início do processo, 3 orçamentos. Oi? Perfeito, perfeito. A Deise trouxe uma lembrança aqui, que eu usei um exemplo geográfico. Mas, por exemplo, eu posso não conseguir Maravilha, mas em São Miguel, que é do lado, tem. Então, eu dei uma justificativa. É uma justificativa plausível. Afinal, a lei prevê até casos de licitação internacional. Lembra da época da gripe suína? O famoso Tamiflu? Foi uma licitação internacional. Então, essa questão geográfica ela é justificativa? É, mas ela não é única, né? Vamos lá. Então, feito isso, né, bem
classificado o que é cada coisa, a gente vai partir para procedimento propriamente dito. Vou, eu, requisitante, vou montar, vou abrir este processo. Vou fazer referência a um POP DA 001, ou seja, ali todo esse treinamento, essa apresentação, ela está com base, além das normas legais que eu já citei, nesse procedimento desenvolvido pelo próprio CREA. Com base no POP, eu vou abrir quem? Uma requisição de compra de serviços. Porém, aqui vem uma primeira mudança de procedimento. O artigo 38 da lei nos diz o quê? O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. Como é que a gente faz hoje um processo de compra direta? A gente monta a requisição, junta o orçamento, bota um clipe e entrega para a Vanessa, não é? Aí a Vanessa tem que pegar, juntar, abrir uma capinha, encaminhar para fazer os controles deles e encaminhar para o financeiro. O que muda agora? Esse pedido já sai da unidade requisitante, já devidamente autuado. Eu vou abrir um processo. Cada unidade vai ter que ter aquela capinha de processo padrão, vai juntar a requisição, juntar os orçamentos, os documentos necessários, projeto básico, no que couber, numerar e tocar para frente. Então, isso já é um achado de auditoria do CONFEA, uma coisa que eles pegam no nosso pé já há algum tempo, de que nós não obedecemos à lei do processo administrativo. A gente obedece ela para os processos administrativos disciplinares. Mas a lei não se atém apenas a isso, ela se atém a todo e qualquer processo dentro da administração pública. Então, o nosso processo de compra, quando eles pegam, não é numerado, né, não é devidamente autuado. Se pegar um processo no meio da tramitação dele, vai achar 3 folhinhas com clips. Tá? Então, a mudança agora, qual é? Já vai sair do requisitante com essa autuação. Abro a capinha, gero o protocolo, depois tem um exemplinho prático aqui, né? Ó, com base na Lei 7.784, que é de 99. Então, essa lei regulamenta o processo administrativo dentro da administração em geral. Então, aqui é um exemplo, a gente ainda está usando esse modelo de capa já tradicional. Protocolo e data. Quem vai abrir essa capa, quem vai dar esse protocolo e data? O órgão requisitante. Então, se é lá a Carol que precisa comprar alguma coisa para o setor dela, ela vai abrir o protocolo, botar na capinha, botar quem é o requerente, né? O setor dela e qual o objeto. O interessado nesse momento a gente não vai falar sobre ele, mas esses pontos aqui que eu dei destaque em vermelho já saem do setor requisitante. Se eu, no financeiro, o Juan na qualidade, o Murilo no DA, quem quer que seja, precisa comprar alguma coisa e a tendência é que esta compra se dê via processo de dispensa de licitação, isso já sai da unidade deles. Tá? Isso já é uma diferença. Ao invés de ser feito no DA, nós botarmos os formuláriozinhos com documentos num clipes ou grampeados, a gente já sai da nossa unidade com essa autuação. E, importantíssimo, numerado. O processo não pode sair, não pode tramitar sem a devida numeração. Alguém perguntou? De acordo com o POP, perfeito. Tá? Isso aqui é um modelinho de requisição. É o RQ, Registro da Qualidade, DA 002. Ó, protocolo, número tal, ele não é o mesmo daqui, né, porque são exemplos diferentes, mas seria esse mesmo protocolo. A data, quem é o requerente? Departamento de Administração. Tá? O que o Departamento de Administração quer? Qual é o objeto deste processo? Uma compra. Poderia ser um serviço, poderia ser uma obra. Ou ainda poderia ser um aluguel, que a gente criou uma classificação específica, ou um outro que a gente fala mais para frente. Mas o que o Departamento de Administração quer, neste momento, é comprar alguma coisa. Então, ele quer comprar quantidade. Ele quer comprar 24 de alguma coisa. 24 o quê? Metros quadrados de cortina blackout, na cor branca, para a sala de reunião do Departamento de Administração. Protocolo, data, requerente, uma compra, quantidade. A própria lei, no artigo 15, nos pede isso, que é a definição das unidades e das quantidades. Vejam, quantidade, 24, unidade, metros. Já sejam definidas em função do consumo e utilização provável. Então, essa questão de quantidade e da unidade já vem do próprio texto da lei.
Qual a justificativa do Departamento de Administração para essa compra? Durante as tardes, né, durante os dias ensolarados do verão de Florianópolis, o sol incide diretamente na sala da reunião, causando desconforto térmico e assim por diante. Ele vai dizer o porquê que ele precisa adquirir aquele blackout. Nossa, porque ele quer. Afinal, o ato administrativo na administração ele deve ser motivado. Então, a gente está justificando o porquê daquela aquisição. Um outro ponto novo. Gente, a compra está prevista no orçamento aprovado para esta unidade, sim ou não? Vocês vão lembrar, lá no começo de julho, agosto, nós, geralmente o financeiro, o planejamento, nós mandamos uma solicitação de orçamento para o próximo ano. A maioria preenche, nos mandam seus subsídios, nem todos. Então, aqui a nossa ideia é, essa compra, esse blackout que o Murilo está solicitando, estava previsto no orçamento dele, de alguma forma? Ele vai dizer se sim ou não. Se não estiver, a compra vai ser negada? Não necessariamente. Se der outras condições mais para frente, não vai ser isso que vai negar a compra. Mas por que a gente está destacando isso aqui? Porque a gente está tentando criar a cultura do planejamento orçamentário. Tudo bota, não estava previsto, uma vez que o blackout até então estava atendendo. Vai dar uma justificativa do porquê ele não previu isso. Tem coisas que não são previsíveis. Então, isso não é um fato que vai negar ou autorizar o processo. Oi? Aquilo lá é suplemento de fundos. É outra coisa, mas eu também vou falar sobre ele. Não é o foco, mas tem um POP. O suplemento de fundos, cara, ele... Aí, já está fazendo dar spoiler na minha apresentação. Porque no final eu poderia me dizer, tá, mas eu vou ter que, às vezes, fazer tudo isso e preciso comprar, né, uma lapiseira para desde, sei lá, R$5. Eu vou ter que fazer... Tá, supondo que não fosse. Precisa comprar uma lapiseira, é R$5, vou ter que fazer tudo isso aqui. Isso é antieconômico, não tem um daqueles princípios que eu falei, o LIMP, que é a economicidade. Então, existe a figura do suplemento de fundos, que é para a despesa miúda de pronto pagamento, que não está sujeito a esse processo. Qual o limite? R$200. A despesa miúda está limitada a R$200. Por mês? Não, por ano. Então, se eu precisar comprar lapiseira para Daisy até R$200 nesse ano, eu posso comprar via suplemento de fundos. O suplemento de fundos ele existe para três indicativos, né, necessariamente. Despesa miúda, que está conceituada e limitada a R$200. Despesa sigilosa, ou seja, se a despesa não pode aparecer, coisa que nós não temos normatizados dentro do Conselho, então não existe nenhuma despesa sigilosa aqui dentro. E, por fim, despesa que não possa passar pelo processo normal de compra, que essa é limitada a R$4.000. Vamos supor, como já aconteceu, nossa segurança dá um tiro na porta e quebra. Isso num final de semana. Precisa chamar alguém com urgência para comprar. Esse procedimento que a gente está aplicando aqui, por mais que a gente tente fazer o não burocrático, e realmente não é, mas ele vai levar algum tempo, pelo menos um dia, entre dar a entrada e ter autorização. Então, eu posso esperar um dia que seja para mandar arrumar a porta? Não, tem uma despesa caracterizada como urgente, não a urgência do artigo 24, que não pode passar pelo processo normal de compra. Então, usa novamente o suplemento também limitado a esse valor. Então, okay? Então, a própria administração ela prevê situações em que não é aplicável. Não é a nossa discricionariedade, né? A própria legislação já nos traz. Então, estando prevista, a gente diz que sim. Não estando, a gente bota algum textinho. Para quê? Novamente, não é para negar. Isso não é objeto de desautorização do procedimento. É para a gente melhorar a nossa política orçamentária. Ó, aqui tem um julgado do TCU 407 que nos diz o quê? Realize compras a serem efetuadas num prévio planejamento para todo exercício, licitando em conjuntos materiais de uma mesma espécie. Então, o que a gente quer criar essa cultura orçamentária é para que, como a Deise falou, acho que foi sexta, né, Deise? Que aqueles formulários de orçamento que cada gestor recebe para preenchimento, que sejam a nossa base de programação de licitação do próximo exercício. Que o próprio TCU já pede isso.
Então, que a gente comece, quando submeter a nossa proposta orçamentária da unidade, aquilo já sirva também para programação de licitação, porque isso já é um julgado do próprio tribunal. Esse é um julgado de 2008, mas ele é já reiterado, né? Que evite o quê? A fuga da modalidade licitatória. Né? Vou falar mais à frente, mas o grande intuito deste procedimento é evitar o quê? O fracionamento de licitação, que é uma coisa que nós podemos estar sujeitos a de forma ainda imperceptível. Ou seja, estou fracionando sem saber. Não por má-fé deliberada. Eu sei que vai dar, mas toca. Dependendo do procedimento, a gente pode estar sujeito a isso sem essa clareza. Registro e aquisição. O que eu destaquei? Artigo 4 da Lei 4.320. A Lei do Orçamento compreenderá todas as despesas. Esse aqui, a despesa pública, a gente tem 4 estágios. Tá? Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Vamos falar sobre cada um deles aqui. Esse é o primeiro, a fixação. Ou seja, a definição do meu orçamento. Porque o nosso plenário, ele autoriza a despesa. Ou seja, o orçamento do CREA para esse ano é 50 bilhões de reais, dividido em classificações. Então, eles dizem, presidente, você pode gastar com o pessoal até 25 milhões. O senhor tem autorização para gastar até 25. A despesa com o pessoal está fixada em 25. Ele vai dizer, não, quero gastar mais. Quer? Não tem problema. Pede. Então, é um processo de crédito adicional, né? Mas é outra seara. Então, o orçamento ele também pode ser alterado. Não discricionariamente pelo administrador. Afinal, o orçamento é autorizativo. Se ele precisa de mais crédito para alguma ação específica, ele precisa pedir para quem autorizou inicialmente a dilação daquele crédito baseado em alguns critérios previstos pela própria Lei 4.320. Então, o primeiro estágio da despesa, estágio da fixação. O orçamento é a despesa fixada e a receita prevista. Então, a despesa está fixada. Vamos lá. Após o processo ser instruído com a abertura da capa pela UGB solicitante, lembra? Eu usei o Floriano de exemplo. Ele abriu aquela capinha. Preenchida a requisição de compras e serviços, o projeto básico, que é uma figura nova, que a gente amanhã está passando para vocês o formuláriozinho para juntar, junto com os orçamentos e as certidões do fornecedor com o melhor preço. Tá? Essa é a documentação inicial. No mínimo 3 orçamentos, se não 3, justifico por que não 3, afinal, o próprio acórdão me dá essa flexibilização, regra geral, 3. Caminho. Na sequência, o processo deve ser encaminhado ao Departamento de Administração. E aqui um destaque. Nesse momento, a compra não está autorizada ainda. Você instruiu, você terminou o quê? O pedido. Brinquei semana passada lá no departamento. Lá o Rodrigo, filho da Dilma, quer ir para a balada. Ele vai poder? Talvez. Ele precisa fazer o quê? Pedir. A Dilma vai deixar? Difícil. Mas pode pedir. Tá ok? Seguiu o fluxo. Encaminhei ao DA. O DA vai analisar a documentação. Que documentação? Aquela que eu citei. Requisição, projeto básico, orçamentos. Vai verificar se aquilo está ok. Segundo quem? Segundo o nosso POP. POP DA 001. Ali o DA faz essa primeira análise. Documentação está com algum problema, o que o DA faz? Ela solicita correção. Aí aqui tem uma diferença. Se o solicitante é da sede, o DA devolve o processo inteiro. Recebido ali da Deise para comprar lapiseira um processo. Faltou orçamento. Deise, falta orçamento. Preenche e depois me entrega de volta. Afinal, logisticamente, nós não temos problema. Afinal, a gente está aqui do lado. No máximo é subir e descer a escada. É um processo oriundo de inspetoria. Não faz sentido nós recebermos um processo, faltando algum documento, mandar de volta para a inspetoria anexar o documento faltante e mandar de volta para a gente, aqui no Departamento de Administração. Então, o que nós definimos? Requisitante é da sede, pega o processo de volta, arruma e me devolve. É da inspetoria, o DA informa o que está faltando, segura o processo com ele, e quando a inspetoria mandar a restante da documentação, ela dá andamento. Tá? Então, a primeira análise que o DA faz é documental. Se tudo que está
previamente previsto está dentro do documento que veio, do processo que veio autuado. Ó, esse é o ponto-chave do processo. O DEA vai verificar se existe limite para a dispensa de licitação. Porque você, quando faz o pedido, se não é um contrato, já está solicitando uma compra direta, para evitar o certame licitatório e seus prazos. O DEA, nesse momento, vai analisar se tem limite para a dispensa ou não. Porque qual o grande problema aqui, e é aqui que se dá a figura do fracionamento? Vamos por um exemplo. O Renato em Araranguá precisa comprar cadeira. Foi lá, faz a cotação, pô, deu 4.000. Estou com ficha. Pegou os 3 orçamentos, fez tudo, comprou a cadeira, já mandou nota para pagar. É abaixo de 4. Nesse mesmo momento, lá a Daiane em São Miguel precisou comprar cadeira também. Ela fez a cotação e deu 5.000. Opa, está abaixo de 8. Comprou, mandou tudo. Quando o Murilo vai lá abrir o malote, que ele vai fazer as classificações, ele pega a Renato, cadeira. Não, tudo bem, está abaixo de 8.000. Aí depois ele abre de São Miguel. Daiana, cadeira. Estourou o limite. Entendeu? Esse é o problema que nós temos hoje. Essa questão do quando fazer cada coisa. Porque existia uma ação deliberada e se inflacionar essa licitação? O Renato, exemplo hipotético, tá? Renato, Daiana, me desculpa. Mas o Renato, quando comprou, ele pensou, não, eu vou comprar e dane-se o limite de dispensa? Não. A Daiana, da mesma forma. 1 ano? 1 ano. É assim, ó, pegando o teu gancho. Esse 8.000, gente, é para o CREA. Tá? É para o exercício, ou seja, não é por cidade, por departamento, por nada. Exatamente. Então, se uma inspetoria comprar uma cadeira, vai somar junto com a inspetoria lá do outro extremo do Estado. Então, é por isso que eu falei naquele momento que a despesa ainda não está autorizada, porque é nesse momento que a gente vai fazer o controle. Acontece que tem um outro ponto aqui que, como diz o Murilo, é o buraco negro da administração pública hoje. Palavras do próprio TCU, que é a tal da natureza da despesa. O que o TCU fala? Que os órgãos adotem sistema de planejamento para as suas compras, né, evitando o desnecessário fracionamento na aquisição de produtos de uma mesma natureza, possibilitando a utilização correta. Então, o que ele diz? Produtos da mesma natureza não podem ser fracionados, ou podem até o limite de 8.000. Mais um julgado. Mesmo acordo. Atente para o fato que, atingido o limite legalmente previsto para dispensa de licitação, uma das coisas, presidente, que a gente conversou naquele dia, eu preciso esperar atingir o limite para depois de licitar, se eu sei que eu vou ter mais que 8.000 naquele ano, eu já não deveria, de princípio, licitar? Sim. Mas o próprio TCU já tem julgado que diz que atente para o fato, utilize o limite até o limite, passou dele, licite, não fracione. Então, ele tem julgado no sentido de que, por mais que eu saiba que eu vou ter ali 20.000 daquela despesa no ano, enquanto eu não atingir os 8, eu posso ir me planejando para elaborar o procedimento licitatório. De serviços de uma mesma natureza. Ou seja, eu tenho que cuidar para que a natureza do serviço, a natureza da compra, tá, sejam iguais e que eles estejam sujeitos a esse teto dos 8.000. Eu falo mais de 8, gente, porque quando fala de engenharia, a própria lei fala que é mais por local, é uma outra regra, né? Então, eu estou dando mais atenção à coisa da compra e do serviço geral, e não o serviço de engenharia. Tá? Então, esse controle da natureza da despesa é o que nós estamos tentando trazer para o fato anterior, ou seja, antes mesmo da própria autorização. Porque qual a nossa ideia? Vou trazer mais para frente um outro julgado. O que é a natureza da despesa? O TCU ainda não falou. Ele falou que não é natureza. O que ele já falou que nós temos julgados, já foi até objeto de parecer jurídico e defesa de auditoria. Classificação orçamentária não serve para o controle de natureza de despesa de licitação. Ou seja, conta contábil, pessoal, material de expediente, diária, isso não serve para controle de limite de dispensa. O que serve? O TCU não falou. Ele falou que isso não é. O que é, ele não diz.
Então, qual é a nossa ideia? Nós estamos criando, como nós temos o plano de conta contábil, é uma tabela de natureza de despesa. Uma tabela pequena. Porque se eu criar, por exemplo, uma tabela enorme, vamos supor que eu crio uma tabela de natureza de despesa. Vou lá e coloco código 1, telefone móvel. Código 1.1, telefone fixo. Código 1.3, telefone sem fio. Código 1.4, fax. Para cada um deles eu considerar uma natureza diferente, eu estou tentando regulamentar o fracionamento. Então, a gente vai criar uma tabela que seja concisa, tá, com quantidade limitada de itens, para que não justamente configure esse fracionamento. Exatamente. Tá? Então, a cada vez que lá o DA for classificar uma despesa como inciso 1 ou 2, mais o 2, na verdade, telefone, né, ou equipamentos de telecomunicação em geral. Código 1. Opa, lá a Marília comprou um telefone. R$2.000. Opa, já gastei 2. Quanto eu tenho? 6. Lá, se o Floriano for pedir um outro telefone, quando o Murilo for fazer essa classificação, ou o departamento de administração, tá, ele vai olhar, opa, nesse código eu já tenho gasto de 2. Então, eu não tenho mais 8, eu tenho 6. Dessa forma, antes de autorizar, ele já sabe até onde ele pode ir. Ou então, recebe diversos. Opa, por mais que não tenham 8.000, eu já vi que eu autorizei o da Marília. Aí já tem um pedido do Floriane, um da Claudete e um do Felipe. Não vai dar 8. Porque o telefone é simplesinho, né? Vai dar 1.000 pila cada um, não vai dar 8. Mas a administração já pode pensar, olha, eu não vou nem esperar. Já que tem tanta gente pedindo, não autoriza a dispensa e já proceda uma licitação. Tá? Vamos lá. Tem limite para a dispensa? Não. Devolve para quem pediu e diz, olha, não posso contratar. Ó, Floriano, desculpa, mas o teu procedimento vai para... Quer comprar o telefone? Não, preciso. Porque a gente imagina que a necessidade não vai assumir com a impossibilidade de dispensa. Concordam? Se o Floriano pediu o telefone é porque ele precisa. Então, se ele precisa e não pode comprar por dispensa, ele vai fazer uma licitação. Então, se não tem limite para dispensa, vai ao processo licitatório. Ou seja, tem mais alguns passos, né? Mais alguns passos. Tem, vamos supor, não, posso comprar de forma direta. Afinal, se a lei previu essas possibilidades de dispensa, é para ser utilizado. Lembra aquele princípio, não existe letra morta na lei? Se está lá, pode usar. Existem regras. Né? E, inclusive, um dos princípios é que a dispensa está sujeita da economicidade. Tendo dispensa, aí sim o DEA vai autuar o processo e vai elaborar um outro documento. Chama quem? O que a gente chama de ordenação da despesa. Tá? Ela é dividida em 3 etapas: departamento de administração, departamento de contabilidade e ordenador de despesa. Então, o primeiro quadro é do departamento de administração. Então, ele vai elaborar esse documento, tá? O protocolo, aquele que lá o Floriano abriu lá no começo, ele vai fazer referência aqui, vai informar quem é o requisitante, a APEC, e vai classificar qual a modalidade de compra ou serviço, que é o termo que a lei dá. Tipo é uma coisa, modalidade é outra, né? Tipo, o Alexandre me corrija, tipo é menor preço, melhor preço, técnica e preço, e modalidade é concorrência, tomada de preço, convite ou pregão, né? Então, aqui o DA vai classificar que tipo de despesa que é. Licitação, ou seja, o DA já classifica que é uma licitação. Quando ele for devolver lá para o Floriane, não autorizando a compra direta, ele vai dizer, ó, isso aqui tem que ser um pregão, tem que ser uma concorrência, né, um convite, uma tomada de preço. Dispensa, inciso 1, dispensa, inciso 2. E tem um terceiro campinho de dispensa aqui. Por quê? Falei para vocês, são 34, 35, se não me falha a memória, incisos de dispensa de licitação. Por exemplo, aluguel. O CREA tem diversas inspetorias alugadas. É uma dispensa de licitação? É, mas não é por valor. É pela natureza de locação. É o inciso 10 ou 15, se não me falha a memória. 10? Obrigado, William. Então, é o inciso 10. Então, se for um aluguel, ele não vai colocar inciso 1 ou 2, ele vai colocar dispensa, inciso 10. Vai classificar qual inciso. O mais comum é inciso 1 e 2. Os mais comuns de serem pedidos pelos setores é o inciso 1 e 2, né? 15.000 engenharia, 8.000 compras e serviços normais.
E aqui do ladinho vai ter, no nosso sisteminha vai ter um botãozinho que eu vou botar qual o código de natureza de despesa dessa tabela que o CREA criou. Então, opa, é uma dispensa, é inciso 2, natureza telecomunicação. Então, a partir deste momento, vamos supor que lá o telefone, quem comprou primeiro foi o Florino ou foi a Marília? Foi a Marília. Então, a partir do momento que o DA preencheu o telefone da Marília, deu o ok aqui, eu não tenho mais 8.000, eu tenho 6. Tá, já foi. A não ser que esse processo seja para frente, ele não seja autorizado, que ele tem mais 2 pontos ainda, aí o saldo volta. Fazendo uma analogia com o empenho, seria um estorno ou uma anulação. Do contrário, neste momento, já 2.000 daquele saldo já foi. Ó, e aqui o valor estimado da contratação. Por quê? Porque eu já cotei. Lá, a Marília já pegou os orçamentos. Ela ainda não comprou. Ela ainda não está autorizada a comprar. Nesse momento, ainda não tem autorização. Afinal, o processo não está nem com ela, está com o DA nesse momento. Tá? Mas já tem o valor. Isso, a partir do momento, exatamente. Não posso mais usar. Se, por acaso, esse processo for anulado, aí ele volta. Igual o empenho. Vamos lá. Ó. Então, essa parte de classificação da natureza da despesa, o DA fez um controle. Deu ok, ele preencheu a ordenação e agora ele encaminhou ao departamento contábil e financeiro. Para quê? Para verificar se eu tenho dotação orçamentária. Lembra que eu falei para vocês, um julgado agora há pouco, o terceiro falou, não é a mesma coisa. Natureza da despesa para fins de controle de modalidade é uma coisa, classificação orçamentária para fins de controle de administração pública como um todo é outra. Ou seja, eu posso nunca não ter comprado nenhum telefone esse ano, tá ok, o DA, né, autuou o processo, instruiu, dizendo que há limite para comprar o telefone por dispensa, mas ao vir para o financeiro, lá a Giovana pode pegar o processo e vai dizer, opa, não tem orçamento para telefone esse ano. Por quê? Porque, lembra, o orçamento é autorizativo. Se lá na proposta orçamentária nós não destacamos créditos para equipamentos de telecomunicação, a gente não pode comprar. Ah, mas o crédito tem dinheiro, tem, né, 8 bilhões. Quanto é que foi, Léo? 8 bilhões, né, que nós fechamos em caixa? 7. 7 bilhões em caixa. Dinheiro não é sinônimo de orçamento. Orçamento para fins, né, de orçamento público. Por quê? Porque um orçamento é uma autorização. Então, lá o legislativo, no nosso caso aqui o nosso plenário, autoriza a administração a comprar até 50.000 em telefones. Ou não. Se não houver dotação orçamentária, também, ó, nós informamos ao DA que não tem dotação. Por que a gente informa? Porque aquele crédito, vamos chamar assim, que ficou bloqueado para o telefone da Marília, volta. Antes eu tinha 6, agora eu volto a ter 8. Tá? Informo ao DA que não tem dotação para ele desbloquear esse crédito e comunico lá a Marília, ó, o DA até autorizou, mas aqui não tem orçamento, não tem como comprar. Para evitar o quê? O que já ocorreu também, nós recebemos um processo para pagar e não tem orçamento. Tá? Então, antes, verifica-se natureza de despesa, modalidade de licitação, dotação orçamentária, que são coisas diferentes. Então, se não, vejam que ainda não há autorização, ainda não há participação do ordenador da despesa. Ele ainda não autorizou, disse sim ou não. O processo está sendo instruído. Tá? Por mais que eu já esteja aqui falando há 1 hora, não quer dizer que esse processo vai levar dias. São tudo coisas que são controles rápidos. Né? Não precisa ficar 1 dia no financeiro, 1 dia no administrativo. Porque eu falei que, para fins de esclarecimento, nós estamos sendo bem analíticos. Mas não é um procedimento demorado. Nós ainda não colocamos justamente porque a gente precisa medir como é que vai funcionar, como eu te falou no início. Né? A gente tentou planejar e prever todas as situações. Vai chegar no 2º dia, vai surgir uma coisa que a gente não viu. Então, por isso que a gente pediu, em surgindo o problema, por isso que a gente peça não só para a gente que está do outro lado do processo, registrar a não conformidade, para o solicitante também. Olha, eu mandei um processo, não era urgente, não era para hoje, mas também não pode levar 15 dias. Afinal, a dispensa prevê uma celeridade. No entanto, o processo ficou 4 dias lá na administração, mais 4 no financeiro, para depois ir ao presidente. Então, assim, ó, é inviável.
Então, demorou também. O usuário, olha, já está, em que pese não ter um item específico, né, é uma não conformidade sem padrão, né, Juan? Tu bota ali, não tem nenhum item, mas olha, o processo muito demorado. Para a gente ver, opa, tem alguma coisa que a gente precisa corrigir, porque não é inviável dessa forma. Tá? Então, hã? Obrigado. Então, o intuito é esse, que é o registro da não conformidade processual, de trâmite processual, não necessariamente estar algo errado, que seja feito tanto por quem analisa o processo, tanto por quem solicita. Porque tanto o DA quanto o financeiro, eles vão poder estar dos dois lados. Se lá o financeiro precisar comprar uma cadeira, ele vai estar do lado de cá do processo. Entendeu? Uhum. Exatamente. Então, a ideia é que tenha, tá? Como a gente ainda não tem que medir isso, a gente não quis já também engessar. Não, a regra é essa. Né? Exatamente. Olha, mandei um processo e eu, Nicole, julgo que demorou, entre eu abrir e ser autorizado, demorou 7 dias. O julgo ser inviável, porque eu precisava, sei lá, de um coffee break para um evento, o evento passou, perdeu o objeto. Tá? Então é importante que todo mundo façam essas críticas, não no sentido de reclamação, dizendo, olha, tem situações em que eu não posso esperar, o DA não pode levar 3 dias e o financeiro mais 3. Senão vai ficar inviável. Tá? A gente precisa... Só que assim, não é da nossa conversinha na cantina que a gente vai ter esse elemento, né? Exatamente. Precisa, olha, eu tenho 4, 5 não conformidades em uma semana reclamando do prazo. Então, ou precisa mudar o procedimento, ou precisa impor um prazo. O departamento de administração tem um período, né? Amanhã, estou supondo. O financeiro tem outra. Ponto. Passou disso, já está descumprindo. Mas a gente precisa medir, né? Por isso que tem várias outras situações que os demais a gente já viu, que preferiu ainda não documentar, justamente exatamente para começar a monitorar, verificar onde é que pode melhorar. Por isso que eu falei no início. A norma ela é rígida? Não, ela é flexível no sentido de que ela pode ser atualizada. Então, a regra hoje é essa. A partir de agora, essa é a regra. A regra não está funcionando. Opa, então precisamos alterar a regra. Não posso não cumprir a regra. Então, como é que a gente vai alterar? Com elementos. Tipo, olha, a Nicole falou que demorou, a Ana Lúcia falou que demorou, né? E o próprio presidente falou que demorou. Troca isso, né? Tem alguma coisa errada. Ok? Exatamente. Vamos lá. DCF faz o empenho, ou seja, tem orçamento. Vou empenhar. Tá? O que é o empenho? É o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado, quando ele fala Estado na lei, ele está falando o órgão, a administração, a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Segundo estágio da despesa, o que vem a ser o empenho? É uma reserva orçamentária. Lembra que eu falei que para a natureza da despesa ficou 8 mil reservada para a Marília ou para o processo da Marília? A partir do momento que eu faço o empenho, eu reservei 2 mil do meu orçamento para aquele fornecedor, que foi o vencedor desse certame simplificado, que é o processo de dispensa de licitação. Se eu empenhei, eu sou obrigado a pagar. O que ele fala aqui? Às vezes existe uma confusão de interpretação. A obrigação já é criada com o ato do empenho. Só que o pagamento é um outro estágio. Então, eu vou pagar se o cara entregar o telefone da Marília e ela atestar que o telefone foi aquele contratado. Se eu fiz todo o processo, empenhei, mas o serviço não foi realizado, eu posso anular esse empenho. A minha obrigação é criada com o empenho. Eu não preciso esperar alguma coisa para empenhar. Agora, para pagar, sim. Tem mais 2 fases, que é a liquidação e o pagamento. Já chegamos nela. Então, já tenho uma reserva orçamentária. Eu não posso, né, me esquivar da obrigação de pagar lá o telefone da Marília por alegar que não tem orçamento. Porque, nesse momento, eu já fiz o empenho. Então, se ele entregar o produto, eu sou obrigado a pagar. Tá? É por isso que é comum, às vezes, o fornecedor pedir, me manda um empenho que eu te mando o produto. Por quê? Porque o empenho já criou a obrigação. Eu não vou pagar se ele não entregar o produto. Do contrário, já está contratado, já está empenhado. Se ele cumpriu com os termos, eu sou obrigado a pagar. Em frente. Outro ponto. O DA vai, destaque na palavra, preencher a autorização de fornecimento. Por que preencher? Aqui é só uma questão de economia processual. Quem é que vai autorizar?
Autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Ordenador da despesa. Quem é o ordenador da despesa? Presidente do CREA. Então, o DEA vai preencher esse documento porque ele vai levar essa documentação ao conhecimento do presidente. Se ele autorizar, ele vai dar de acordo com a autorização de fornecimento, a Marília vai estar autorizada, aí sim, a solicitar, claro, manda o telefone que está autorizado. Tá? Se o presidente não autorizar, já vamos chegar nisso, tá? Aquela AF não tem validade. Porque o DEA só preenche nesse momento por uma questão de economia processual. Então, ele vai, leva ao presidente, ele dá o de acordo, o DEA volta, preenche a F e leva para ele de novo. Tá? É só uma questão de economia. Opa. Ó, nesse financeiro vai... Lembra da ordenação? O DEA já preencheu com a modalidade. Agora o financeiro preenche com a questão orçamentária. A gente vai dizer, existe ou não existe recurso orçamentário? Em existindo a classificação da despesa, que é diferente da natureza, vamos lá, equipamentos de telefonia. Tá? O saldo desta conta, tá? Ou seja, se é a primeira despesa do ano, vamos supor que lá o meu legislativo, o nosso plenário, autorizou gastar até 50 mil com equipamentos de telefonia. Então, vamos aqui, saldo da conta, 50 mil. Código e saldo. E, né, o responsável pelo departamento financeiro data e autoriza. Tá? Aqui é aquele julgado, trago novamente aquele julgado em que o TCU já afirmou que a natureza da despesa não se confunde com elemento orçamentário. Vamos lá. Aqui a autorização de fornecimento que o DEA vai preencher. Estamos falando de compra direta. Esse modelo ele é utilizado, inclusive, para contratos. Mas se é uma compra direta, classifica a compra direta, quais os itens, quais as unidades. Isso aqui é a elaboração do DA. Tá. Registra e o presidente autoriza ou não. Ó, agora sim. O DA, nós deixamos essa incumbência com o Departamento de Administração, vai despachar o processo com a autoridade competente, ou seja, vai pedir a autorização, mesmo que não seja um processo dele, né? É o telefone da Marília, mas ele já está instruído, então não vai devolver para a Marília ou para a Isabelle, para elas irem até o presidente e pegar o sim ou não dele. O DEA já vai pegar todos os processos do dia e levar ao conhecimento do presidente. Essa incumbência de despachar vai ser do Departamento de Administração. Caso a autoridade competente tenha alguma dúvida, tá, mas por que a Marília quer telefone? Ele pode dar um despacho pedindo esclarecimento, ou pode ligar, enfim, a gente já vai chegar nessa questão da conveniência e oportunidade. Ó, conveniência e oportunidade da administração pública. Poder discricionário é um direito concedido à administração, de modo explícito ou implícito, pelas práticas de atos administrativos com liberdade de escolha, de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Ok. O presidente vai decidir. Agora, ele decide simplesmente com base no que lhe der, né, vontade? Não, né? Ele tem ainda que se atentar àqueles princípios da administração pública. Então, ele vai... É um ato dele. Essa autorização é um ato discricionário. Ele decide sim ou não. Agora, este sim ou este não, eles estão condicionados ao artigo 37, aos princípios da administração pública. Uma outra preocupação que o presidente relatou no dia que nós apresentamos para ele foi, olha, passa por todos esses procedimentos. O DA, entre aspas, autoriza, ou ele diz que pode comprar. O financeiro fala, tem orçamento. E o presidente vai negar, por exemplo. A Marília não vai comprar o celular. Tá? É a conveniência e oportunidade da administração. O que o presidente pode pensar? Eu estou dando só exemplo, presidente. Olha, eu não vou comprar um telefone para a Marília porque mais gente pode querer. Então, em vez de comprar um para ela, vou remeter ao Departamento de Administração e vou solicitar uma ata de registro de preço para compra de telefone. E assim por diante. Então, é o presidente, baseado nas suas competências regimentais, que vai definir isso. Da boa justificativa. Se a Maria falar, preciso de um telefone, o presidente vai dizer, eu estou bem.
Ela fala, preciso porque, e tiver, como o Alexandre bem falou, tiver uma justificativa plausível, ele vai se basear nisso, porque a questão legal, o processo já chega para a autoridade competente instruída. Ou seja, a aquisição é legal. É possível. Agora, é conveniente para a administração, para o CREA, comprar esse telefone ou o que quer que seja? Sim ou não? Aí é um despacho dele, né? Por quê? Porque, conforme o artigo 85 do nosso regimento, compete ao presidente executar o orçamento. Então, é uma questão também orçamentária. O que mais? Administrar as atividades do conselho. Aí, mais diversas outras atribuições que não estão no nosso âmbito aqui. Assinar convênios e contratos. Aí o Irene fala, mas isso não é um contrato, é uma compra direta. Mas é uma espécie. Nós não teremos o instrumento contratual, mas ele é dispensado pela própria lei, que eu já falo na sequência. E, por fim, ainda, né, não por fim, mas falando das competências específicas dessa situação, autorizar pagamentos e movimentar contas bancárias, assinando o corresponsável pela administração de recursos, cheques, balanços e outros documentos pertinentes. Então, a palavra cabe a ele nesse momento, né? Despacha, ele autorizou, segue em frente. Se ele indeferir por algum critério dele de conveniência e oportunidade, o DA envia para dar conhecimento ao financeiro. Por quê? Porque eu já tenho um empenho. Eu já empenhei 2.000 no Placlaro. Se o presidente não autorizar, eu vou anular esse empenho. E vou juntar isso neste processo. O processo não vai ser jogado fora, né? O DA também anula aquela classificação da despesa que ele já tinha feito, aqueles 2.000 de compra de telefone que ele tinha reservado para este processo, ele também estorna, digamos assim. Tá? A gente anula e, nesse momento, informa o requisitante e devolve para arquivar. Então, eu devolvo para a Marília. Ela vai arquivar com ela. Porque depois, olha, presidente, por que vocês não fizeram tal coisa? Não, a gente pediu, mas foi negado. Ou pelo financeiro, ou pelo... O financeiro e DA não vão negar, né? Eles vão dizer se tem condições ou não. Ou, inclusive, esse processo ele pode ser resgatado para um procedimento licitatório. Então, ele não é, se não é negado, ele não vai ser jogado fora. Afinal, ele existe no mundo jurídico. Tá, ok? Então, volta para quem pediu. O ordenador autorizando, assina o RQ e assina a requisição. Olha só, a última parte da ordenação. Primeira parte, Departamento de Administração. Segunda, Departamento Financeiro. Terceiro, ordenador. Então, face as informações, o ordenador pode autorizar a compra ou serviço na forma direta com base na modalidade acima descrita. A empresa quem? Claro S.A., que é do telefone. Ou ele indefiro a empresa tal. Ou remete-se para a licitação. Como eu falei, olha, apesar de ter limite para a dispensa, comecei que todo mundo vai pedir celular, e eu acho interessante para o CREA realmente comprar celulares, eu já remeto direto para o certame, para o processo orçamentário. Então, essa documentação, esse processo até aqui, ele vai ser útil para essa fase de elaboração de orçamento. Ou ainda, tem uma certa dúvida e pode remeter ao jurídico para instrução, né, doutor Jean? Ou elabora para emissão de contrato. Gente, o que eu falei que ia falar para vocês, é muito comum a gente falar, o ordenador primário é o ordenador que responde. Mas qual é a definição? Aonde está escrito quem vem a ser o ordenador? É o decreto 200, tá, okay? Que fala da organização da administração federal. Lá no seu artigo 80, parágrafo 1º, ele fala: o ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual responda. Né? O presidente do CREA não responde por recurso da União. Afinal, nós somos uma autarquia especial, autarquia corporativa, não vinculada ao orçamento da União. Mas nós gerimos recursos públicos. Então, por isso que ele fala da União ou pela qual responda. Então, se a pessoa tem poder de autorizar despesas, ele é um ordenador. Então, existe a questão da autoridade de competência e da delegação. Então, a autoridade competente pode delegar. Olha, eu autorizo cada gerência a autorizar pagamento
pagamentos em até 2.000. Então, ela está delegando esta autoridade. Enquanto esta autoridade não é delegada, cabe somente a quem tem a função regimental, conforme o artigo 85. Vamos lá. A autoridade competente autorizou. É da sede? É da Marília. Então, esse processo ele é remetido para a Marília. E a Marília vai entrar em contato com o fornecedor, quem ganhou esse certame. Está autorizado, está aqui, pode mandar para o fornecedor a autorização de fornecimento devidamente assinada pelo nosso ordenador de despesa, e mande o celular. Esse processo está com quem? Está com a Marília. Tá, neste momento. Se for um processo de inspetoria, novamente, economia processual, não faz sentido nós remetermos esse processo à inspetoria, eles efetuarem a compra e depois mandar de volta para a gente. Então, quando é uma inspetoria, é mandado para eles apenas o AF. Então, com aquele documento, eles já têm a segurança que eles estão autorizados a contratar o serviço ou comprar o produto. Oi? Uhum. Olha, o que pode... O fato é difícil não ter mais o produto, em virtude não existe mais, que seria um tempo muito demorado. Mas pode acontecer o quê? Do ambiente inflacionário alto, olha, faz 2 semanas que eu dei o orçamento. Naquele dia era 2.000, agora é 2.100. Tá? Então, é importante que se garanta que aquele orçamento tem validade por X dias. Aí cai naquilo que a Nicole falou. Aí o processo fica tramitando 2 semanas, 15 dias, 20 dias, até chegar a comprar, o preço já mudou. Então, perdeu-se a validade. É por isso que ele tem que ser célere, né? Senão ainda cai nessa situação que Claudete citou. Envia e guarda o processo. Vamos lá. Tá. Agora sim, gente. Quando é sede, envia o processo para requisitante, e quando é inspetoria, só autorização de fornecimento. Nesse momento, e somente nesse momento, é que a compra está autorizada. Ou seja, nesse momento, eu, enquanto solicitante, posso ligar ao fornecedor para mandar. Tá? Até então, era um pedido. Tá? Vai ser demorado, como a Nicole demonstrou preocupação? A gente espera que não. Pode ser que seja? Pode. A gente precisa que os usuários, né, quem seja solicitante, quem seja demandante, façam esses registros. Olha, demorou demais, demorou tanto que o fornecedor não garantiu o preço. Ele deu o orçamento de 2.000, vocês demoraram 15 dias, agora ele quer 2.100. E agora? Tá? Mas é nesse momento que está autorizada a compra. E a gente vai trabalhar para que esse procedimento não seja demorado, porque não justifica uma demora até aqui, até o processo chegar pronto para ser julgado pela autoridade competente. Tá? Então, a ideia é que ele não seja um processo realmente célere. Vamos lá. Eu falei contratação. Mas vai ter contrato? Não vai ter um instrumento contratual, porque a própria lei ela prevê situações em que nós podemos não elaborar um contrato. Esse contrato possa ser substituído. Existe a relação contratual, eu acho que eu não posso nem chamar de um contrato tácito, porque ele está documentado de alguma forma, mas o instrumento contratual ele é dispensado pelo limite do convite, né? O limite da... Isso. Tá? Então, acho que até 80.000 nós podemos dispensar a elaboração de um contrato, tá? Mesmo oriundo de dispensa. Substitui por quem? Pode ser pela própria nota de empenho ou autorização de fornecimento, autorização de compra. Nós temos costume de utilizar essa ferramenta. Mas já teve situações em que o William pediu para a gente um empenho para mandar o empenho ao fornecedor. O empenho substituiu o contrato. Tá? O mais comum é a autorização de fornecimento ou autorização de compra. Agora, pode ser utilizado o empenho também. E publicação? Preciso publicar? Já essa dúvida houve no ano passado também. Se as ratificações e dispensa de licitação teriam obrigação de publicação em imprensa oficial. O TCU já se manifestou dizendo que dispensas limitadas ao inciso 1 e 2, ou seja, 8 ou 15 mil, não precisa estar fazendo a publicação em diário oficial.
princípio da economicidade, né? Limites fixados no inciso 1 e 2. Prometo que está acabando. Neste momento, a unidade solicitante, seja sede ou inspetoria, ela vai atestar a nota, ela vai dar o famoso atesto, ou seja, a Marília cotou o telefone, um Samsung Galaxy S9 com, né, essa especificação está onde? No projeto básico, claro, não vai poder botar marca, né? Vai botar as especificações do produto. Vai autorizar o fornecedor a entregar o produto e vai receber o produto ou o serviço. Ela vai ter que olhar se aquele, como já é feito hoje, se aquele produto entregue foi o previamente contratado. Tá? Mesmo que não tenha um instrumento contratual, existe um contrato, uma relação de consumo. Tá? A própria proposta, o projeto básico, assim por diante, toda a documentação, ela configura uma relação. Tá, ok? A Marília vai olhar, peguei a Marília de exemplo, se realmente aquilo que ela pediu foi o que foi entregue. Tá? Se não for, ela vai devolver. Olha, não atesto isso aqui não foi o que eu pedi. Tá? Corrigiu, o fornecedor corrigiu, segue em diante. Se ele não corrigiu, aplica-se as penalidades previstas na lei. Tá? Porque ele firmou uma relação contratual conosco. Tá? Vamos lá. Atestado de regularização. Vem da palavra ateste. Eu, solicitante, vou atestar que aquele produto, aquele serviço, foi o que eu solicitei. Tá? É um formulário, esse aqui não é novo, vocês já conhecem, né? Não muda. Porém, gente, ó, eu considero essa fase da despesa a fase mais importante da despesa pública, que é a terceira. É a fase da liquidação. Por quê? É nesse momento que eu vou dizer à administração, aquilo que nós contratamos, aquilo que a autoridade competente autorizou, está de acordo. Então, aqui eu vou autorizar o pagamento. Apesar de quem paga é o departamento financeiro, é a quarta fase da despesa, mas quem vai autorizar o pagamento, quem vai me dizer, pode pagar, está ok, é quem liquida a despesa. Tá? Então, por isso que eu considero a fase mais importante. Por quê? A Marília foi lá e contratou um equipamento, veio outro. Ela foi lá e não olhou, atestou e mandou para frente. Ela autorizou pagar uma despesa irregular. Tá, okay? Quem responde é o ordenador primário? Não. É quem deu causa. Tá, por isso vale também para contratos, tá, gente, que gerencia contrato. Por isso que eu julgo ser a fase mais importante. O empenho reserva-se, ou seja, eu reservo parte do meu orçamento para aquele processo. Na liquidação, eu digo, o processo está ok, pode pagar. Por isso que fiscalização de contrato, essas situações são tão importantes. Outro ponto, gente, dados bancários. Tá? Quando é um fornecedor recorrente, é comum já ter os dados bancários, mas confiram. Tá? E outra coisa também, novidade, se for possível, evitar boleto. Agora mudou a questão da cobrança registrada, todo mundo no Brasil que trabalha com cobrança bancária está tendo que se adaptar. Então, a gente não consegue mais trabalhar com boleto, trocar data, reduzir valor por retenção tributária. Então, regra geral, vai negociar com o fornecedor, como é que vocês aceitam? Peçam para você depósito em conta. Diga, olha, a gente manda a nota de empenho antes, não tem problema. Tá? Mas evitar boleto justamente porque depois da cobrança registrada ficou bem complicado. A gente não colocou isso no POP ainda. Essa é uma das situações que a gente pretende formalizar. Regra geral, não aceitar mais boleto. Inclusive é mais barato, né? Tá? Mas a gente não colocou ainda. Por quê? Vamos um passo de cada vez. A gente tem tanta coisa para alinhar que a gente preferiu não normatizar ainda. Mas a ideia é que mais alguns pontos, como aquele que a Nicole falou de prazo, né, nas atualizações sejam já documentados. Aquilo que a Giovana falou de preferência na Caixa, porque é comum as empresas terem conta em mais de um banco. Não é assim, o governo do Estado faz assim, só recebe o Banco do Brasil. Se queres pagar ao governo do Estado, tem que ter uma conta no Banco do Brasil, senão não consegue. A gente não exige. É CREA, é Caixa, a gente paga para qualquer banco. Mas se puder ser na Caixa, é mais fácil, porque evita, inclusive, o risco de retorno de pagamento.
Porque se eu botar uma conta da Caixa irregular, na hora eu já sei que deu problema. E se é outro banco, eu só sei no dia seguinte, às vezes dias depois. Tá? A gente ainda não normatizou que não recebe mais boletos, que é só depósito em conta. Tá? É uma tendência, mas a gente ainda preferiu não colocar isso agora. Mas nas negociações a gente solicita que, se for possível, seja depósito em conta. Que fique completinho. Uma outra coisa, fornecedor pessoa física tem alguns dados adicionais, como o nome da mãe, data de nascimento, número do PIS/PASEP. Isso está no POP, tá? Mas eu estou relembrando algumas coisas que a gente conversou de manhã que era bom relembrar. E também evitar pessoa física, porque é uma contratação cara, né? Sai pelo menos 25% mais caro para o CREA. Se o cara cobrou 1.000, vai custar para a gente 1.250. Tá? Ter os reflexos trabalhistas em cima. Os bancários, registra-se. Nota fiscal. A nota fiscal deveria estar sempre carimbada, atestando o recebimento do produto adquirido ou prestação de serviço contratado, e acompanhada da assinatura do funcionário responsável ou do diretor regional, gerente, assessor, juntamente com o carimbo pessoal, bem como a data em que o serviço ou produto foi entregue, tá? Conforme o modelo abaixo. Então, este carimbinho é uma outra fase do atesto da liquidação. Então, é importante, recebi a nota, protocolo essa nota, tá, gente? É uma outra coisa que a gente estava conversando de manhã. Eu já tenho um protocolo do processo, mas quando chegar essa nota, é um documento novo que entra no órgão. Então, o correto é que essa nota, quando entra, ela seja protocolada. E esse protocolo seja anexado ao protocolo inicial, o protocolo do contrato, digamos assim. Então, esse aqui é o modelinho do carimbo, né, de atesto de nota, e aqui o texto da liquidação da despesa. Ó, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor. Opa, eu vou estar atestando que realmente a Claro tem direito a receber o valor pela aquisição daquele telefone, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Okay? Terceiro estágio da despesa pública. Primeiro, fixação. Segundo, empenho. Tá? Terceiro, liquidação. Aquele que eu, pessoalmente, julgo o estágio mais importante, mais delicado. Sendo de inspetoria, essa documentação vem para o DA anexa e vai encaminhar ao financeiro para o pagamento. Se for um processo da sede, ele vai estar com a Marília. Então, a Marília vai receber a nota fiscal, vai atestar, vai elaborar o atestado e vai encaminhar direto ao financeiro. Não passa mais pelo DA. Tá? O de inspetoria vai estar no DA, novamente, por uma questão de economia processual, para não ter que ficar movimentando o processo de lá para cá. Mas, uma vez autorizado pela autoridade competente, ele não tem mais por que passar pelo DA. A função dele já se exauriu. Oi? Não, inspetoria. Tá? Oi? Uma voz. Uhum. Exatamente. Exatamente. Incluir algum documento no processo. Nós, do financeiro, quando formos anexar o empenho, a gente vai ter que numerar. Né? A Marília, quando anexou os orçamentos, ela numerou. O Murilo, quando anexou a ordenação e a F, ele numerou. Se eu incluir um documento no processo, eu tenho a obrigação de numerá-lo. Oi? Ah, tá. Oi? Sim, sim. E-mail. E-mail. Padrão de hoje. A nota fiscal, exatamente. Mas o atestado de regularização vai ser o protocolo da nota. A gente botou no POP que seja o protocolo da nota. Tu vai ter que assinar o atestado, né? Não é online. Tu registra, mas imprime, assina e manda. Ele vem junto com a nota, né? Lembra? Isso. Então é o protocolo da nota. Isso, padrão, aquilo que você já conhece, que é o mesmo. Isso. Isso, quando a nota entrar, normalmente a nota, por exemplo, de vocês que vem pela Sambra, já vem protocolado, às vezes de inspetoria, é o protocolo de entrada daquele documento. Sim. É o ideal. A gente estava conversando sobre isso de manhã. Né? A gente ficou naquela. Fizemos uma votação, ficou 2-2. Né? Para ver, protocola de novo ou usa o mesmo protocolo. Aí o estagiário decidiu. As perguntas. Tá.
Gente, vamos só fazer o seguinte, está acabando aqui já, o Rafael está se esgoelando aqui. Como a gente está gravando isso aqui, que vai para a inspetoria depois, se as perguntas de vocês não for no microfone, eles não vão entender. E às vezes é pertinente, as dúvidas de vocês vão ser as deles. Tá, então, já vou acabar aqui e a gente abre para a discussão. Lá no púlpito, exatamente. Oi. Isso. Mas depois... Calma. Depois a gente volta. Espero que eu vou passar o microfone. Tá? Olha só, gente. Olha só. Depois de liquidada a nota, já vamos falar sobre essa questão de protocolo. Ô, Zé, já vamos falar dessa questão de protocolo, de atestado e tal. Tá? O processo volta ao financeiro, ele não volta mais ao DA, mas ele volta ao financeiro por quê? Para pagar. Tá? O DCF analisa os documentos. Por quê? Mesmo depois disso tudo, ainda existem algumas situações verificadas no departamento contábil. Por exemplo, os dados bancários, afinal, se não tiver completo, eu não consigo pagar. Se for pessoa física, que são alguns dados adicionais. Retenções tributárias. Tá? Esse é um dos motivos porque, às vezes, não dá para a gente pagar as coisas no atropelo, porque nós temos quantos municípios no Estado? 295 municípios. Cada município tem um regulamento de ISS. Então, cada município vai ter uma regra específica. Cada município tem um sistema específico. Então, por isso que, às vezes, não é só chegar e pagar. Essa questão de retenção tributária é bem complexa. Isso não é cada vez mais comum na mídia se falar do sistema tributário nacional, que é tão complexo. Então, por isso que essa é uma fase bem delicada do processo também. Outra coisa, regularidade fiscal. Novamente, pegando o gancho do que a Nicole falou e o que a Claudete falou. Montou o processo, a empresa está toda regular. Demoramos 30 dias para pagar. Quando o processo chegou para pagamento, a empresa, por algum motivo, está irregular. Venceu alguma certidão dela. Então, a gente precisa verificar. Se só venceu foi a emissão de uma nova, não tem problema. Mas se a empresa realmente ficou irregular, nós temos como comprovar que, na contratação, ela estava regular. E a regularidade fiscal ela é uma condição de contratação. E a manutenção dela é uma condição de continuidade de contrato. Como o contrato se encerra com o pagamento, essa questão de estar irregular também vai reduzir bastante com esse procedimento. A gente faz essa conferência também. O atesto da nota. Lembra, eu acabei de falar para vocês que eu tecnicamente considero a liquidação da despesa uma das fases mais delicadas e mais importantes. Então, se a nota não vem liquidada, nós nem deveríamos pagar. Então, olha, o Zé esquecesse de dar o atesto na nota, tá ok? Tá, então pega o processo de volta, carimba, ou vem aqui e dá o atesto. Tá? E outras conferências, outras análises que nós temos ali que estão descritos tanto no POP da compra direta quanto no POP de pagamento. Feito isso, nós finalmente efetuamos o pagamento. Se os documentos não estão corretos, o financeiro vai solicitar a correção. Em corrigindo, nós pagamos. Se não corrigir, vai ficar sempre nesse looping. Por quê? Um empenho não liquidado, eu posso anular. Lembra o telefone da Marília? Não foi comprado, deu algum problema, ela devolveu, vou anular o empenho. Mas uma despesa, um empenho liquidado, aí sim já me criou a obrigação de pagamento. Então, se já foi liquidado, eu vou ter que corrigir até pagar. Então, isso aqui pode virar um looping quase infinito, né? Tem que tomar cuidado. Efetuando o pagamento, aqui está o conceito de pagamento, artigo 64, é o despacho exarado pela autoridade competente, que determina que a despesa seja paga. Quarto estágio da despesa. Feito isso, feito o pagamento, esses processos são arquivados no departamento financeiro. A gente já ficou numa dúvida, é um processo da Marília, por exemplo, mandamos de volta para a Marília, mas, como a Isabelle falou, o DETEC raramente faz compra. Então, não teria nem onde guardar. Então, a gente atuou como regra geral que os processos de compra direta, eles são arquivados no departamento financeiro. Então, nada impede lá. A Nicole fez uma compra direta e, por algum motivo, precisa olhar aquele processo. Uma coisa que hoje já ocorre. Gabi, preciso do processo tal, pega para mim? Ele vai estar conosco. Lembra, os processos oriundos de contrato estão em cada setor. Após encerrado o contrato, eles normalmente vão ao morto. Os processos de compra direta, independente de quem seja o solicitante, eles são arquivados no departamento financeiro. E eu acho que... Acabou, né? Não. Agora a parte do medo, né? Eu trouxe aqui, gente, eu não vou ler um por um, diversos julgados
do TCU acerca dessa matéria. Esse aqui foi até o Alexandre que fez essa coleta para mim. Tá? É muito comum essa questão do fracionamento de licitação e, como eu falei no início, muitas vezes de forma ainda sem conhecimento. Não que o órgão esteja deliberadamente fracionando, mas pode estar fazendo por falta de controle, falta de planejamento, descuido. Então, o nosso intuito é realmente inibir, é tentar realmente não ocorrer situações de fracionamento. Tá? Hoje a gente tentou estudar o fluxo de uma forma que ele coíba 100% das hipóteses de fracionamento. Mas, como a gente falou, é um novo procedimento e é importante que ele seja avaliado. Como eu falei, vocês podem apontar um problema do fluxo, um problema operacional, mais comum de demora do processo de autorização de pagamento, ou vocês podem pegar alguma situação em que esteja ocorrendo situações de risco de fracionamento que não estão sendo previstas no procedimento. Então, é por isso que é tão importante que a ferramenta da não conformidade seja utilizada. Não é a gente não considera isso como uma crítica, e sim uma oportunidade de melhoria. Então, a gente precisa, eu só vou saber se esse fluxo não está funcionando, seja do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista operacional, se eu tiver elementos. Então, quem vai subsidiar é quem está, né, dentro deste processo. Então, são diversos, não vou ler um por um, depois das apresentações a gente manda para vocês, mas é bem comum. E, por fim, né, um dos pontos também que desencadeou todo esse procedimento foi uma não conformidade identificada pelo CONFEA na auditoria das contas de 2015. Que eles botaram fracionamento e despesa. Eles julgaram que o CREA tem risco de fracionamento e não apontaram, vocês fracionaram a despesa no processo tal, tal e tal. Eles não tiveram um achado, né? Eles apenas colocaram, por análise de controle interno, que vocês estão sujeitos a fracionamento de despesa. Então, só que o argumento que eles utilizaram foi equivocado, então a gente conseguiu fazer uma defesa bem a contento. Mas realmente, a questão de nós estarmos sujeitos a fracionamento, mesmo que de forma não intencional, ela existe, ou existia até hoje, né? Agora, com a implantação deste procedimento, a tendência é que este risco seja reduzido a zero. Agora, é muito importante e imprescindível que seja avaliado, seja criticado e seja documentado. Olha, tal etapa não está funcionando. Por quê? Por isso, isso e isso. Demorou, o orçamento perdeu a validade, e assim por diante. Como a gente falou, nós gastamos bastante tempo na fase de planejamento deste procedimento, né, elaboração de POP, de fluxo e tal. Mas é impossível se prever todas as situações. Então, agora, a gente precisa realmente que venham essas contribuições, seja de ordem, como eu falei, reiterando, operacional, ou de ordem até mesmo legal. Senhores, era isso. Obrigado. Acho que agora a gente pode debater para pergunta, porque aí fica mais fácil para a gravação. Gabriel, duas perguntas em relação lá. O processo, quando ele vai direto para a licitação, já é a área solicitante, ela tem que abrir no caso hoje, por exemplo, no caso do chamamento, lá eu passo o material para o LAIB, daí ele providencia todo o processo. Aí, hoje, na compra direta, você está falando o DA que abre quando já é licitação direta. É que, na verdade, o chamamento público no ano passado foi o primeiro procedimento, né? Então, o Alexandre acabou atuando bastante do outro lado do processo, até com uma forma de auxílio. Mas segue mesmo para o chamamento, segue-se esse fluxo. Então, você precisa alugar uma sala para um curso de chamamento lá em São Miguel do Oeste. Isso já é aquela outra situação, que é o acordo de cooperação. Tá, tu diz o chamamento mesmo. Só o primeiro é o chamamento, que é um processo de licitação. Sim. Pela 39866. Então, hoje, a gente caminha todo o material lá para o LAIB, daí ele monta o processo. Depois fica conosco. É isso? Não, entendo que o procedimento não vai mudar, né? Ele precisa da instrução do processo para lançar o edital. Assim, tanto para o chamamento quanto para qualquer licitação, não chega para a comissão de licitação algo, eu preciso de caneta, licite.
Não, eles precisam de termo de referência, projeto básico, toda essa fase interna do Não, procedimento. isso vai para ele, que é a autorização da diretoria. Não, plenária, continua, etc e tal. continua. Agora, naquele outro caso, que é a segunda pergunta, que é aquele que a gente paga. O acordo de a gente- cooperação. que é aí que pode entrar nessa história aí da. Exatamente. E partição de licitação, que são coisas que são feitas lá, e 3 orçamentos, aquela história toda. Isso, então tem Esse controle tem que que ter. ficar mais É apurado. por isso que é importante ter esse fluxo, Floriane, porque é muito comum nós termos aluguel. Vou alugar uma sala, E Exatamente. o aluguel não é inciso 1 e 2, é inciso 10, como a gente falou. Então, Som, tem- a comunicação. som, esse aí já estaria sujeito. E o honorário de palestrantes daí já é. Aí poderia, que se confunde também a dispensa com a inexigibilidade. Palestrante normalmente é inexigibilidade. Mas às Então, vezes não. Mas às vezes não. Tá. Mas também segue esse fluxo aqui. É por aqui. Que a Isa teve uma dúvida aqui, que eu acho que pode ser a dúvida de alguns também. Porque, em regra geral, o prestador de serviço ou quem está vendendo ele é obrigado a emitir nota fiscal. Mas, em algumas situações, como, por exemplo, o aluguel, que não é considerado nem produto nem serviço, é emitido um recibo ou algum outro documento que informe que o CREA vai pagar aquele valor. Então, nesse caso, o atestado vai ser feito nesse outro documento. Ele tem que ser feito num documento fiscal, não que seja em uma nota fiscal. Mas, em regra, todas as empresas têm que emitir o documento fiscal. Algumas vezes chega para a gente sem nota, a gente devolve, a empresa diz que não precisa emitir, mas ela tem que comprovar, então, por que ela não precisa emitir, porque sempre ela pode ter alguma legislação, algo que ela realmente não precisa emitir e tem que informar esse motivo. Isso é muito comum nos casos de, por exemplo, quando contratamos associações, sindicatos, nós temos hoje um parecer que diz que mesmo esses órgãos precisam emitir nota fiscal, mas eu já vi julgar de outras situações que realmente, como a Giovana falou, um documento fiscal não necessariamente é uma nota fiscal. Então, a maioria das vezes sim, mas para fins de aluguel, o recibo é um documento fiscal. Outro pode parecer esquisito, despesa médica. Um dentista, o recibo de um dentista, ele vale como um documento fiscal. A Receita Federal não exige que um profissional, um autônomo da área de saúde, dentista, médico, fisioterapeuta, emita a nota fiscal. Ele pode prestar recibo, exatamente. Tá. E um outro ponto, que até eu lembrei que a Dilma falou hoje, a gente não normatizou ainda, mas a gente vai, nas atualizações, fazer, é que prestador de serviço de Florianópolis, se vocês lembrarem, é interessante que quando forem solicitar a emissão da nota, que eles coloquem a alíquota. Eles sabem do que se trata, porque Florianópolis tem uns probleminhas que nos facilitaria se já viesse identificado. Oi, Nick. Deixa eu só complementar aqui, Giovana, eu não entendi direito quando você falou de locação. Você falou de locação de aluguel, de sala, se referiu. A gente trabalha muito com locação de equipamento, móveis, né? Móveis para stand e tal, entra como locação. E eu vejo que essas empresas trabalham com recibo também, né? E eles alegam que não emitem nota fiscal porque é a locação, a gente não está comprando o produto. Sim. Isso é válido também? Vai ter esse recibo está valendo também? Inclusive, teve um... A fundamentação. Ô, Nick, inclusive aquele no final do ano, que é o aluguel daqueles equipamentos desculpa o termo, de surdez. De tradução. Tradução simultânea. Surdez, tradução. Eles botaram, inclusive, que a prefeitura não coibiu. Que às vezes não é obrigatório, mas o fornecedor conseguia emitir. Mas aquele código a prefeitura tirou e descadastrou. Então tinha, inclusive, acho que, se não me engano, uma lei municipal, um decreto municipal falando disso, do fornecedor desse. Então, locação tem essa particularidade. Regra geral é nota fiscal, mas a locação é um caso bem comum de que realmente existem situações de documento fiscal que não anota, né? Não, por exemplo, as inspetorias. Cada pagamento, isso. Cada pagamento. Até porque um aluguel ele é sempre temporário, isso não é uma compra, né? Mas, por exemplo, tem a inspetoria, o aluguel tem a inspetoria,
agora o Irani saiu, mas a do centro foi entregue agora, mas ficou quanto tempo? 15 anos aquela. E aluguel, até hoje é esse procedimento. Tá? Tá, deixa eu só concluir aqui, para terminar. Até a Nádia estava falando, só para ver se eu entendi direitinho. A questão do processo, né, do trâmite, quando volta todo o processo para a gente, né, que eu vou emitir o atestado, que eu recebo a nota fiscal. Então, eu vou emitir o atestado, vou gerar um novo protocolo, com o número do protocolo, o mesmo do atestado com a nota fiscal, e vou anexar ao processo. Perfeito. Correto? Isso mesmo. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Tá. Que é o que vai acontecer nas inspetorias. A gente tentou padronizar a regra. A inspeitoria, como o processo vai ficar no DA, não vai voltar. Não volta. Uma vez autorizado, fica no DA. Eles recebem só a F. Então, aquilo autoriza eles a comprarem. Quando o fornecedor entregar na inspetoria o documento, está aqui a cobrança, o recibo, a nota fiscal, eles vão protocolar. Porque na inspetoria, realmente, todo documento que entra é protocolado. O atestado de regularização, que vai ser encaminhado com a nota anexo a ele, vai ser o protocolo da nota, é o mesmo protocolo, né? O atestado e a nota. Só não vai ser o mesmo protocolo do processo inicial da contratação. Da sede volta para o departamento, exato. Oi. Oi. A prática de que quando tem menos de R$ 400, desobriga dos 3 orçamentos, vai continuar vigente ou Morreu. cortou? Morreu, Morreu. né? Morreu porque isso era uma prática do CREA. Uma vez foi o museu, o Alexandre. De onde é que veio isso? E começamos. Em algum lugar está escrito. Era um manual de compras do CREA de 1900 em bolinha. Então, realmente. Porque eram outras épocas. Então, realmente não há essa previsão. Inclusive, o TCU não dispensa nem de projeto básico em obras de calamidade e emergência. Então, negativa, aquela regra geral nossa, né? Dispensa de negativo e orçamento para baixo de 400 não existe. Agora, preciso comprar uma despesa, lembra eu falei no início, despesa miúda, até R$200. Preciso comprar brinquedo, a lapiseira da Daisy. Vou fazer 3 orçamentos? Não, até 200 você pode comprar via suprimento de fundos. Nem todos têm. E nem é interessante que todos tenham, porque, às vezes, para usar eventualmente. Mas, por exemplo, o DA tem suprimento, o gabinete tem. Então, acontece comigo, aquele passadorzinho de slide, a Maria Laura compra para mim. Então, a Laura compra para mim, ela vai lá e compra no suprimento do DA. Então, essas despesas, lembra, só que é ao ano, tá? Até R$200 a gente pode comprar via suprimento. Tá? Gabriel, e no caso, por exemplo, que nós temos muito frequente a questão das aprovações, muitas vezes oriundas da diretoria, para as semanas acadêmicas, simpósios, seminários, os mais diversos. Às vezes isso acaba se encaixando como serviço, como material, como aconteceu em alguns casos que foi uma aquisição de cota que não tem a nota fiscal. Tudo isso se enquadra para esses apoios também? Vamos lá. Essa questão de apoios, de apoio institucional, era muito comum nós fazermos esse apoio de forma, digamos, indireta. A semana acadêmica, o que a gente vai fazer? Vamos pagar o ônibus. Então, tem contrato para ônibus? Tem. Então, é uma compra direta. A gente vai acionar o nosso fornecedor. Vamos pagar diária para os alunos irem. É outro regulamento. A gente tem o regulamento de diária, passagem aérea, assim por diante. Então, casa pouco com o Floriane também, vai ter uma semana acadêmica, nós vamos apoiar e vamos comprar um stand. Aí não é uma aquisição, não é uma situação de compra, é uma situação de, se for o caso, inexigibilidade de licitação. Uma coisa que eu até estava conversando com ele agora de manhã, que depois que nós estudamos um pouquinho essa situação, a gente verificou que o TCU olha com olhos bem mais agradáveis a questão da cota de patrocínio. Então, existe um evento que está vendendo a cota ouro, prata e bronze. Então, é uma relação comercial. Eu vou comprar a cota ouro por uma dispensa ou, normalmente, mais correto, inexigibilidade de licitação. Tá? Vou comprar alguma coisa para um evento, seja ele qual for, se não temos contrato e não é uma cota de patrocínio, obedece essa regra. Não é um patrocínio realmente, aí é um outro procedimento, né? De, normalmente, inexigibilidade. Que a gente fez, acho que uns 3, 4 esse ano, é bem mais correto, digamos assim. Mas isso aí tem aquele outro fluxo, né? Mas aquele fluxo, mas esse fluxo ele vai até a diretoria aprovar o como instrumentalizar e que entra aqui, exatamente. Começa lá e entra aqui. Isso. Mais alguma coisa?
Não mais? Eu queria agradecer de novo pela atenção, falar que, apesar de ser eu aqui o porta-voz, mas não é tudo culpa minha, né? Na verdade, trabalhamos juntos, eu, o Murilo, o Juan e o Alexandre, a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. Nós apresentamos ao presidente semana passada, ele nos autorizou e solicitou, inclusive, né, presidente, que fizesse aplicasse esse instrumento. A ideia não é realmente burocratizar, e sim coibir falhas administrativas, que nós não estejamos sujeitos a fracionamentos, por exemplo, não detectáveis. Então, a ideia é que realmente o procedimento seja regular no sentido de quando. Como eu falei, o que fazer nós não mudamos tanto, nós mudamos o quando. A nossa prática era, faz a cotação, faz a compra, manda tudo junto para pagar. O que mudou agora? Não. Primeiro cotamos, autorizamos, depois de autorizado, aí sim contrata, depois de contratado verifica, aí sim paga. Então, a nossa intenção realmente era mudar o quando. Nadir. Oi. Sim, a gente vai, como até a Nicole falou, a gente vai medir agora o fluxo, verificar o que pode ser, inclusive, enxuto ou aumentado, mas a regra geral continua sendo essa, tá? Porque a questão do pagamento, a fase do pagamento é a última, então é mais tranquilo. A nossa preocupação é a fase anterior, né? De tentar não demorar, ser célere na fase de habilitação e de contratação. Mas mantém-se por enquanto, tá? Resolvido? Então, para concluir aqui, então, eu só gostaria de agradecer realmente a atenção de vocês e solicitar realmente o empenho, né, a boa vontade com o andamento desse processo dessa forma, certo? E a gente pode ir avaliando esse processo aí durante o caminhar, né, do andamento dessa forma aí de nós tratarmos sobre a aquisição direta, certo? E só para informação geral, ainda dizer o seguinte, né, que em princípio, eu fico aqui no CREA o dia inteiro. Aí eu estou destinando a parte da manhã para despacho com o pessoal da casa, certo? E à tarde, então, com o pessoal externo, certo? E é claro que se não tiver agenda com o pessoal externo também, à tarde a gente vai estar também à disposição aí de vocês. Mas, em princípio, é isso. De manhã com vocês e à tarde externo ou outras atividades, tá? E o que mais? E eu dizer também que esse aqui não é uma coisa que foi inventada na atual gestão, né? Vocês viram? Então, isso é uma coisa que já vem em andamento, vem sendo estudada há muito tempo, aprontado ali, né? Pela turma ali da APG, da qualidade, do DA, do DCF, certo? E agora que está o produto pronto aqui para ser implementado. Então, na verdade, eu estou herdando aqui um trabalho bom que foi feito na gestão anterior para implantar nesta, apesar que isso já vinha uma transição, né? Então, é só isso. E que então, e a gente vai também, os gerentes e assessores, aí a gente vai reunir seguidamente, né? Tá? Para tratarmos aí sobre a gestão do CREA, tá? Tá bom? Um abraço aí, um bom trabalho a todos vocês.